Este programa é livre para todos os públicos. Possam receber a Tua palavra, Senhor. Sim, unge a mente, unge o coração, unge a vontade, Senhor. Que nada venha impedir a Tua palavra, Senhor. Pelo contrário, que cada um desses meus irmãos, Senhor, tendo o coração ungido por Ti, Senhor, acolha, receba a Tua palavra, assimile a Tua palavra, Senhor, e essa palavra se realize no coração deles. Mas a mim, Senhor, dá a unção para que eu possa ser, Senhor, o Seu alto-falante. Fala, Senhor, fala, e que eu possa, Senhor, transmitir aos meus irmãos, na Tua unção, a palavra que é Tua, Senhor. Que não seja eu a falar, mas que sejas Tu, Senhor. Unge a minha mente, unge o meu coração, unge a minha vontade, unge os meus lábios, Senhor. Unge-me para proclamar a Tua palavra. Maria, Mãe de Jesus, minha mãe e nossa mãe, seja a Senhora mesma a conduzir esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vai se sentando. Eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E se você quer saber como é que o Pai quebrou o vaso, que era o seu Filho Jesus, como o Pai pegou nas mãos o barro que se tornou, não era, ele era o Filho de Deus, mas se tornou o barro nas mãos do oleiro, seu Pai. Se você quer saber como é que o Pai tratou esse barro por nossa causa, é só olhar para esse crucifixo que o Padre Roberto nos trouxe e que hoje está aqui. Você podia até dizer, mas esse crucifixo e esse crucificado é muito chocante. E é mesmo. E até mesmo os artistas não fazem crucifixos assim, para não chocarem, mas que na verdade, a situação de Jesus na cruz, desculpe, era muito pior do que essa, não há comparação. Aquilo que Isaías diz, ele estava transfigurado, ele parecia um verme e não um homem. Em palavras nossas, ele parecia um monstro. É duro ter que dizer assim, mas ele parecia um monstro, tal era a situação dele. Eu às vezes comparo porque hoje, graças a Deus, a Dutra está muito menos violenta. Depois da nova Dutra, graças a Deus, muita coisa mudou nessa avenida, né? Porque na verdade trouxe uma avenida aqui ao nosso lado, a Dutra. Mas quantas vezes no passado eu, viajando por aí, tive que socorrer pessoas. Quantas vezes eu levei gente para o hospital. Uma menininha morreu no meu colo, no carro, levando para o hospital. Eu tive que presenciar pessoas que naquele desastre ficaram horríveis, eram irreconhecíveis. E eu me lembrava, a situação de Jesus foi muito pior, ele ficou irreconhecível na cruz. Foi assim que o Pai, veja bem,
teve que tratar. Não é que o pai fosse alguém mau, que tratou assim o seu próprio filho, não é nesse sentido, ao contrário, teve que tratar o seu próprio filho por nossa causa, teve que permitir que o seu filho fosse tratado assim, que o seu filho chegasse a este ponto por nossa causa, para não nos perder, Lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, o próprio Jesus diz: essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E justamente para não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu, porque infelizmente, meus irmãos, nós temos nos perdido pelas estradas da vida, temos nos perdido no lamaçal desse mundo, infelizmente, mas não apenas nós entramos na lama, mas nós nos reviramos na lama desse mundo, e acabamos nos perdendo. Veja, isso não é apenas com os outros, é conosco. Se hoje nós estamos no Senhor, se hoje eu estou no Senhor, se hoje você está no Senhor, se hoje você tem a graça da conversão, se hoje você tem a graça de caminhar nos caminhos de Deus, é porque o Filho de Deus foi até este ponto, por minha causa, por sua causa. E hoje, graças a Deus, nós somos resgatados. Mas Ele assumiu sobre o seu corpo as nossas chagas. Para que você, para que eu não ficássemos chagados. As nossas feridas, as feridas que o pecado assumiu, que o pecado causou em nós. Porque não resta dúvida, o pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Até nesses dias uma pessoa dizia para mim: padre, realmente o salário do pecado é a morte. E disse: eu gostaria muito que o senhor conhecesse. Ela disse: é impossível, mas seria tão bom se o senhor pudesse conhecer um parente que eu tenho, que viveu uma vida terrível, não só bebeu muito, não só se envolveu com drogas, mas disse, a vida sexual dessa pessoa era horrível. Disse, por um lado ele era casado, teve filhos, depois abandonou a esposa e tudo mais, vivia com outro homem, com um homossexual, ele vivia com ele, morava junto, e deixou a casa para morar com esse homossexual. Mas ao mesmo tempo, ele saía com mulheres e tinha aventuras. Estou resumindo, estou até atenuando para não chocar, mas me contava essa senhora, esse meu parente viveu uma vida terrível. E é claro, todas as doenças que vieram como consequência, e a AIDS. E quando ele contraiu a AIDS e soube, a revolta subiu ao máximo. Ele queria acabar com todo mundo, ele queria até passar para outros isso, uma vez que ele tinha sido vítima, revoltado com tudo. Eu fiquei tão contente, porque ela disse, é por isso que eu queria que o senhor o conhecesse. Foi pela Canção Nova, foi vendo a TV Canção Nova, já na situação de saúde que ele estava, que com muita dificuldade, não foi fácil, mas água mole em pedra dura, água mole em pedra dura, água mole em pedra dura. Ele disse que muitas vezes ele queria ver a TV, mas havia dentro dele algo tão ruim, para que ele não visse mais, que ele virava na cama do outro lado, que punha as mãos e o braço aqui diante do rosto para não ver. Mas disse essa senhora, pouco a pouco, aquilo tudo foi entrando
entrando no coração dele. E ela diz: hoje, esse meu parente é um homem santo. A vida que ele vive, disse ela, agora, diz, está às portas da morte, é pele e osso. Mas ela usou uma expressão que eu costumo usar, disse, ele tornou-se translúcido. Antes ele era horrível, aquela magreza dele, aquela pele opaca, mas disse, hoje não, parece que vem brilho de dentro dele e torna a pele dele, que está em cima do osso, há brilho, disse ela, ele é translúcido. E disse mais ainda, ele passa o tempo todo rezando, entre ver a canção nova e rezar é a vida dele, e daí receber as pessoas e conversar com as pessoas, e rezar pelas pessoas. Disse essa senhora, hoje 24 horas por dia esse homem reza a Deus, reza pelas pessoas, lê a Bíblia, exorta os outros, fala com os outros. Ela diz, é uma pena que só nesse finalzinho agora que ele é santo assim, mas me disse, graças a Deus, hoje ele é assim. Por isso que eu gostaria muito que o Senhor o pudesse ver, talvez até ele esteja me escutando, me vendo agora. É isso, gente, para que esse nosso irmão hoje estivesse recuperado assim, Jesus contraiu sobre o corpo dele, Jesus, as chagas deste homem, para que o corpo dele hoje estivesse translúcido, e graças a Deus está. Jesus ficou assim na cruz. É um mistério terrível, mas foi isso. Ele assumiu sobre si os nossos pecados e as marcas do nosso pecado. E eu não tenho dúvida nenhuma, do alto da cruz, Jesus está gritando, dai-me almas. Você se lembra que no alto da cruz Jesus gritou, eu tenho sede. Na verdade não era apenas sede de água, de líquido, era muito mais. Quando Jesus gritou, eu tenho sede, ele estava gritando, dai-me almas, eu tenho sede de almas. Eu cheguei a este ponto, eu aceitei voluntariamente chegar a este ponto, e o meu corpo agora está assim, e eu estou sofrendo tudo isso, assumindo. Eu nem quis tomar aqueles entorpecentes que eles estavam me dando para aliviar as minhas dores, não, eu não quero, mas nem mesmo aliviar as minhas dores eu quis, para não perder ninguém, e é por isso que eu grito, dai-me almas, e que nenhuma delas se perca. Você está entendendo? Gente, o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso por você, o Senhor fez isso por aquele irmão do qual eu acabei de falar, o Senhor fez isso por pessoas que você conhece, e que talvez ainda esteja na pior, e talvez essas pessoas não estejam muito longe de você. Talvez seja seu pai, que está numa vida errada, e você sabe disso. Talvez seja a sua própria mãe, e que doloroso, meu Deus, quando é a mãe que se desvia e começa a viver uma vida leviana, uma vida errada, ou então não tem uma vida tão errada, mas é teimosa e não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, entrou pelos caminhos próprios, talvez de ressentimento, de mágoa, de revolta, não sei, de ódio. Talvez seja um filho seu, uma filha sua, e quanto pai, quanta mãe sofrendo por causa disso. Saiba, para salvar a ele, para salvar a ela, Jesus chegou a este ponto, ele já assumiu de antemão sobre o seu corpo as marcas, as feridas, para salvar esta pessoa. Talvez você tenha irmão, irmã que está nessa situação, mas gente, além dos próximos, há muita gente não tão próxima a nós, por esse mundo de Deus, na sua cidade,
Posso falar até menos nos bairros onde você mora. E na sua cidade há muita gente adulta, há muito jovem, há muito menino e muita menina já perdido na vida e correndo o enorme risco de perdição mesmo, já morrendo. E precisa ser salvo. E por todos eles, Jesus está gritando: dai-me almas. Eu preciso conquistar todas elas e não posso perder nenhuma delas. Deixa eu dizer mais, talvez você seja esta pessoa que está se perdendo. Talvez por vício, talvez por grande vício de bebida, de tóxico. Talvez porque você não está no tóxico, na bebida, mas já enveredou, já entrou. E você sabe, mesmo que você não admita, que ninguém para só naquele pouquinho. É história, é ilusão. É querer tapar o sol com a peneira. O vício é assim mesmo, ele cada vez mais vai, ele vai cada vez mais fundo. A bebida é assim, o tóxico é assim, qualquer vício é assim. Talvez a sua vida sexual esteja estragada, talvez seja grandes estragos na sua vida sexual. Grandes estragos. E talvez não seja ainda grandes estragos, mas infelizmente você enveredou por caminhos assim. E é preciso que você saiba que infelizmente a tentação é tão daninha, ela nos envolve tanto, que vai nos amarrando, nos prendendo. E a gente vai cedendo, e a gente vai piorando. A gente vai dando cordas àquilo que é errado e infelizmente as coisas não param onde elas estão. Mas justamente para não perder você, esteja você em que situação estiver, Jesus já assumiu sobre o corpo dele e também sobre a alma dele, porque além do que ele sofreu no corpo, aí está apenas uma visão plástica externa do que Jesus sofreu no corpo, mas o sofrimento da alma dele, o sofrimento do coração dele foi muito mais do que ele sofreu no seu corpo. E Jesus aceitou sofrer tudo isso para não perder você. Também olhando para você, Jesus grita: dai-me almas, dai-me almas. Eu não quero perder nenhum, eu não posso perder nenhum, eu não posso perder você, mas também não posso perder seu irmão, não posso perder sua irmã, não posso perder seu pai, não posso perder sua mãe, seus avós, não posso perder seu filho e sua filha, não posso perder ninguém, não posso perder seu namorado, seu noivo, não posso perder os colegas com quem você trabalha, os colegas com quem você estuda, os colegas com quem você sai. Eu não posso perder ninguém, não posso perder ninguém da sua cidade, da sua rua, não posso perder ninguém. Nós estamos justamente no acampamento Brasil, terra de Santa Cruz. Ontem foi o dia da independência, estamos vivendo esses dias ligados a esta festa, a essa celebração. O Senhor está olhando para o Brasil. Deixa eu dizer para o Brasil que Ele ama tanto. Jesus está se debruçando sobre os seus filhos da terra de Santa Cruz e gritando: dai-me almas. Deixa-me dizer, o que nós usamos da canção nova, 100 milhões de brasileiros batizados, mas que não foram evangelizados e que precisam ser conquistados. Isso não é apenas um slogan, não é para causar efeito publicitário, não, de maneira nenhuma. Deus me livre de uma coisa assim. Eu já contei, mas eu quero contar para você agora como é que foi que aconteceu isso. Você se lembra que em 1997 o Papa esteve no Brasil pela última vez. Era aquele grande encontro mundial das famílias, assim como aconteceu agora, o encontro mundial dos jovens, a Jornada Mundial da Juventude. Em 97 houve encontro mundial
das famílias. E foi no Rio de Janeiro, e o Papa veio. A Canção Nova tinha subido naqueles tempos para o satélite. Ao mesmo tempo, nós estávamos começando as tratativas para a aquisição da nossa geradora. Nós estávamos transmitindo, e eu estava ali, fazendo os comentários. E você sabe que para a gente poder fazer o comentário, vem uma porção de subsídios na sua mão, porque há certos momentos que lá não está acontecendo nada de especial, somente as imagens, a gente precisa preencher. Então tem que ter alguma coisa na mão para não ficar falando abobrinha. E entre as muitas coisas que vieram às nossas mãos, eu peguei uma estatística que mostrava que no último censo, o resultado foi 160 milhões de brasileiros. Que um daqueles itens perguntava a respeito da religião. E ali mostrava nessa estatística que 123 milhões desses 160 se declararam católicos. De 123 milhões para 160, se declararam outras, e se declararam, houve quem se declarou ubandista, houve quem se declarou kardecista, e lá havia os números dos que se declararam. Havia quem se declarou das várias denominações evangélicas, e havia o número, e depois a síntese dos evangélicos das várias denominações. Havia também na estatística os que se declararam sem nenhuma religião, e havia o número ali. Portanto, eu vi, esses 123 milhões que se declararam católicos, é porque se declararam católicos, porque outros declararam outras coisas. Eles foram batizados. E aí, gente, enquanto eu estava ali trabalhando, comentando, não podia perder a imagem, não podia deixar vazio no áudio. A minha cabeça e o meu coração estavam trabalhando, e mais do que isso, Deus estava trabalhando na minha mente e no meu coração. E eu pensava comigo, meu Deus, se desses 123 milhões, 23 milhões forem realmente evangelizados, que bom seria. Mas infelizmente, desses 123 milhões, nós não temos nem mesmo 23 milhões realmente evangelizados, que portanto católicos, que participam, que vão à igreja, que vão à missa. Não sei se você sabe que a infeliz estatística é que no Brasil inteiro é apenas 7% que vai à missa. Nem é que vai à missa todos os domingos, mas que vai à missa aos domingos. Apenas 7%. Nem 10%. Vai à missa. Eu não estou dizendo que é evangelizado, mas vai à missa. Então aquilo estava ardendo no meu coração, mas ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus do céu, suponhamos que 23 milhões sejam evangelizados, vão à igreja, mas tem pelo menos 100 milhões de irmãos meus, batizados, são filhos, são filhas de Deus, mas não foram evangelizados. E aí que está, não só não foram evangelizados, pelo fato de não terem sido evangelizados, estão se perdendo nas estradas da vida, e talvez não tenham culpa de estarem se perdendo nas estradas da vida, não tem culpa de serem tão amarrados pela tentação e levados a todo tipo de coisas erradas, porque não foram evangelizados, porque não receberam esta graça. Gente, 100 milhões quer dizer 100 milhões. Quantos mil habitantes tem a sua cidade? Compara isso com 100 milhões. Ou então começa a contar 100 milhões. Quanto tempo você vai levar para contar
1, 2, 3, 4, 5, 6, para contar 100 milhões. E o Senhor colocava no meu coração: este é o campo de trabalho de vocês. Você não imagina o peso de responsabilidade que aconteceu em mim. E graças a Deus aconteceu naqueles dias da vinda do Papa ao Brasil, no Encontro Mundial das Famílias. Nós falamos sempre na Canção Nova que nada é coincidência, tudo é providência. Gente, não era coincidência não, era providência, justamente com a vida de João Paulo II ao Brasil. E que bênção isso, no Encontro Mundial das Famílias, isso acontece no meu coração. Aquilo de tal maneira remexeu comigo, me deu tanta responsabilidade. E logo depois daquilo, uns dias depois, nós tivemos que fechar o negócio. Acho que você lembra disso, da compra daquela geradora, que era uma coisa impossível para nós. 4.500.000 reais, que naquele tempo eram 4.500.000 dólares. Naquele tempo era isso. O dólar e o real estavam ali, quase que na linha. Mesmo parcelando, era 200.000 reais. 200.000 reais por mês que a Canção Nova estava contraindo. Mas por que Deus fez tudo isso? Eu não sabia, mas Deus já tinha um plano, já tinha um projeto. Eram almas. Era Jesus gritando: dai-me almas, porque eu tenho aí pelo menos 100 milhões de batizados que estão se perdendo porque não foram evangelizados. Eu estou dando a vocês esse meio. Foi isso que me soou, tanto assim que nós fizemos a reunião, porque foi uma loucura. Héctor, Zia e eu e mais os advogado e engenheiro e técnico, que fomos lá para Aracaju para fazer as negociações. Quando voltamos, fizemos uma reunião com a comunidade, porque era uma loucura. Naquele tempo, todos os gastos da Canção Nova, rádio, televisão e tudo mais, não passavam de 300, graças a Deus. O que era impossível para nós naquele tempo, passamos 300, e nós estávamos contraindo mensalmente uma dívida de 200.000, era uma loucura. Tínhamos que pegar todos juntos. Graças a Deus, todos os membros da Canção Nova pegaram juntos. Mas houve um momento no final em que o Ricardo, me lembro perfeitamente, perguntou: padre, como é que vai se chamar esse projeto? Brotou assim dos meus lábios espontâneo, projeto Dai-me Almas. Claro, tinha toda a ligação com meu pai Dom Bosco, mas tinha toda a ligação com isto que dias antes Deus tinha colocado no meu coração. Deixa eu dizer, a Canção Nova vive para isso. Hoje não é uma coisa só da televisão, não é uma coisa só da rádio, isto é um empenho de toda a Canção Nova. Nós estamos constantemente, todos os dias, de 24 horas por dia, num projeto que se chama Dai-me Almas. É por isso que tudo que nós fazemos, gente, não é para outra coisa, é para ganhar almas, porque Jesus, do alto da cruz, está gritando: dai-me almas, e Ele tem o direito de ter essas almas. É direito dele, e é direito dessas almas serem salvas, serem resgatadas. Porque eu até posso dizer, mesmo as pessoas que vão fundo no erro, no pecado, no adultério, no homossexualismo, na corrupção, no roubo, na droga, no tráfico, mesmo as pessoas que vão fundo, com muita frequência, eles são vítimas do que vivem, vítimas do que viveram, vítimas do seu passado, vítimas do que fizeram por eles, do que fizeram com eles, com elas. Depois essas pessoas acabam ficando amarradas, presas, perdidas em um caminho de perdição, muitas vezes humanamente sem retorno. Mas o Senhor insiste, por mais sem retorno que seja, é meu filho, é a minha filha, e eu não posso perder, ele não pode se perder. Veja, essa é a nossa responsabilidade. Mas deixe-me dizer, não é só minha, isso tudo mexeu comigo, isso tudo, graças a Deus, mexeu com a Canção Nova e mexe com a Canção Nova.
Mas não é só responsabilidade nossa. Gente, ganhar almas não é coisa só da Canção Nova. Veja, eu assumi, e com os da nossa comunidade assumimos juntos esse campo de trabalho, 100 milhões de brasileiros batizados, mas não evangelizados. Mas nós também não temos a ilusão de que nós vamos fazer sozinhos. Não. Vamos dar tudo, como se isso fosse apenas responsabilidade nossa. Entenda, nós damos tudo como se isso fosse responsabilidade unicamente nossa. Mas nós temos que ser sensatos. Primeiro, não é obrigação só nossa, não é responsabilidade só nossa, não é. E nem conseguiremos fazer sozinhos. É toda a igreja, são todos os movimentos, são todas as pastorais, é muita gente. Mas claro, nós entramos em campo como se nós fôssemos os únicos responsáveis por esses 100 milhões de batizados não evangelizados. E preciso dizer para você, isso também é responsabilidade sua, é também responsabilidade sua. Pode ser que assuste para você, como assustou a mim, 100 milhões. Mas por esses 100 milhões, Jesus chegou a essa situação na cruz. Ele assumiu sobre si as marcas, as feridas, os destroços desses nossos irmãos que estão nessa situação. Ele assumiu sobre si, ele assumiu sobre o seu corpo, e chegou a esse ponto. E não só, o corpo de Jesus ficou externamente assim, ficou assim, para mostrar o quanto ele sofria por dentro, quanto sofria o seu coração, quanto sofria os seus sentimentos. Diante desse grito de Jesus na cruz, dai-me almas, eu e você não podemos ficar insensíveis. Não podemos ficar insensíveis. Ainda mais, gente, é que nós mesmos estamos em questão. Nós também precisamos ser salvos e não podemos nos perder. São Pedro diz para estarmos atentos e vigilantes constantemente, porque o vosso adversário, o demônio, ronda ao redor de vós, procurando devorar a quem ele encontrar, quem der bobeira. Ele está aí como um leão furioso, querendo devorar. Nenhum de nós pode dar bobeira. Você encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, é até interessante, não é coincidência, é providência. João 10, capítulo 10 e versículo 10, onde o próprio Jesus diz que o ladrão só vem para matar, para roubar, matar e levar à perdição. E na verdade, ele sempre fez isso, mas nesses tempos o ladrão, e você sabe quem é esse ladrão, ele tem muitos agentes para roubar com ele e por ele. O ladrão, mais do que nunca, está roubando de nós, talvez roubando o seu pai, talvez roubando seu filho, sua filha, roubando o seu irmão, roubando de Deus, roubando da vida, roubando da família, e roubando para matar e para levar à perdição. E gente, isso não é poesia, isso não é brincadeira. Diante disso nós não podemos ficar insensíveis. E o próprio Jesus nos convoca a estarmos ao lado dele, para lutarmos com ele, nesse projeto que é um projeto Dai-me almas. Assim como Jesus disse que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu, mas que os ressuscite no último dia. Igualmente, é projeto do Pai para nós, que não se perca nenhum daqueles que o Pai te deu. Deus te deu pai, Deus te deu mãe, Deus te deu irmão, irmã. Além de ter te dado vovó, também o seu vô, sua avó não podem se perder. Não basta que sejam velhinhos, bonitinhos, não. Eles têm que se salvar e têm que deixar o pecado, têm que
voltar-se para Deus, precisam se tornar criaturas novas, tem que passar pelo novo nascimento, tem, senão ele vai bonitinho, velhinho, mas vai para o inferno, não tem como, e o Senhor não quer perdê-los, não quer, mas você não pode perder seus filhos, você que já os tem, e você que é jovem que vai tê-los, você não pode perder seus filhos, tanto quanto você não pode perder seus colegas, você não pode perder seu marido, mas também você, marido, não pode perder sua esposa, ninguém pode perder ninguém. Por isso, gente, nós todos temos que entrar com Jesus, alinhar-nos com Jesus, num projeto dele, que se chama Dai-me Almas, porque do alto da cruz, Jesus clama, dai-me almas, e que ninguém se perca. E a nossa pergunta é essa: o que fazer então para esse projeto? O que fazer então para ganhar almas e para não perder nenhum? São duas coisas. Primeiro, orar muito e trabalhar muito para ganhar almas. É preciso orar e orar muito. É preciso trabalhar e trabalhar muito, todos nós, sem exceção, cada um do seu jeito, cada um nas suas possibilidades, cada um no seu estado. Eu, como padre, tenho que fazer o que estou fazendo e ainda faço pouco, digo a você com toda a sinceridade. Preciso lutar para fazer muito mais, não posso parar no ponto que eu cheguei, não posso me poupar, não posso. Inclusive ontem eu não estava aqui, eu estava em Brasília desde o dia 6. Mas eu fui para Brasília tendo vindo de viagem também. Eu fui a Brasília e foi uma pena que eu não estive ontem aqui. Muita gente esteve aqui, mas porque eu tive que estar lá, fui convocado lá. Na véspera, dia 6, tive primeiro um encontro com o cardeal de Brasília, Dom José Falcão. Depois, do final da tarde, tive um encontro lá na residência do Palácio, na residência do governador de Brasília, Joaquim Roriz, a esposa dele, e mais autoridades do governo de Brasília. Ontem, dia 7, lá estava eu, no dia da pátria, em Brasília, fazendo um encontro. Foi um dia só, mas da manhã à noite, nós começamos às 8 da manhã, terminamos às 7 da noite. Eram 19h10 quando eu saí correndo do ginásio para chegar ainda no aeroporto, porque às 20 horas já era o avião de volta para poder estar aqui. Até chegar em São Paulo, até chegar aqui em Cachoeira Paulista. Cheguei nessa madrugada, estou aqui de novo, mas não faço mais do que a minha obrigação. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Preciso fazer e fazer muito mais, e não somente fazer, preciso me dar. E não posso só fazer, eu preciso orar. Não pude estar durante a palestra do Padre Roberto, porque, ainda mais com a canseira toda, eu tive que ficar em casa rezando para me preparar para vir para cá. Mas não é nada mais do que a minha obrigação. Esta é a minha obrigação, esta é a parte que me cabe. Você tem a sua parte que lhe cabe, e a sua é a sua, e você precisa fazê-la bem. Você como pai de família, você como mãe de família, você como profissional, você como estudante. Aliás, deixa eu dizer, na sua profissão, você precisa ser um ganhador de almas. Deus não lhe deu simplesmente uma profissão para você ganhar dinheiro, não. Nós não vivemos para ganhar dinheiro, nós vivemos para ganhar almas. E é justamente por isso, porque infelizmente os cristãos não entenderam ainda isto, é que os cristãos vivem até mesmo na penúria ou na corrupção,
por causa de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. A nossa vida não está investida em ganhar dinheiro, a nossa vida está investida em ganhar almas. E é preciso investir a nossa vida em ganhar almas. Deus não lhe deu uma profissão, seja ela qual for, seja uma profissão onde você ganha um salário, e quanta gente ganha salário, e só salário, o mínimo, né? Mas pode ser que você ganhe 5 salários, 10 salários, 15, 20 salários, pode ser que você ganhe até mais, mas ganhe o que ganhar com a sua profissão. Deus não te pôs nessa profissão para ganhar dinheiro, não. Deus te pôs nessa profissão para você ganhar almas, seja ela qual for. Você é taxista, como você pode ganhar dinheiro, como você pode ganhar almas como taxista, conversando com aquelas pessoas. Eu me recordo que ontem mesmo, havia um lugar vago no avião, e eu sentei ali ao lado, porque eu estava muito atrás, então eu vim um pouco mais para frente, me sentei ali, mas a pessoa já tinha deixado uma revistinha, naquela poltrona ali, na dele, estava lá, eu peguei, era uma revistinha evangélica, ele já estava fazendo o trabalho dele, parabéns, era isso mesmo. Acho que ele ficou desapontado, que ele viu que eu era padre, estava vestido de padre, ele nem puxou conversa, mas eu vi a revistinha dele. Porque se não fosse eu, ele já estava lá, e parabéns, era isso mesmo que ele devia fazer, devia evangelizar quem se sentasse ali. Pena que depois eu não pude continuar ali, tive que voltar para o meu lugar. Mas é isso, gente. Deus te colocou na sua profissão. Quanta manicure, quanta cabeleireira, que em vez de fazer as fofocas, em vez do salão ser o centro das fofocas e das leviandades, de tanta coisa banal que se diz, quanto salão se torna realmente lugar de ganhar almas, de recuperar casamentos, de recuperar mulheres, mães de família, esposas. Nem se fala a profissão das profissões, que é ser mãe e dona de casa. Nem se fala. Mas qualquer profissão, imagina se é no campo da educação, professor, professora, desde o prezinho até a universidade, que campo, meu Deus, a área da saúde, mas seja que área for, mesmo que você seja apenas mecânico, ou pedreiro, que a sua profissão não dê nada para você puxar para evangelizar e para ganhar almas. Você tem pessoas ao seu lado, você nunca trabalha sozinho, você tem horas de folga, você tem hora de almoço. O Senhor colocou você lá, para lá você ganhar almas para o Senhor. Como consequência, você também ganha o necessário para você sobreviver. Mas é o objetivo da sua profissão, e aí que está o importante. Você não pode fazer da sua profissão um ganhar dinheiro. Pelo contrário, o seu objetivo, o objetivo do seu coração, a sua meta é ganhar almas ali, trabalhando sim, não é cozinhar o galo, não é ficar apenas conversando. Inclusive você precisa ser bom profissional, muito bom profissional, fazer bem aquilo que lhe cabe. Você sabe o que quer dizer um bom mecânico, você sabe o que quer dizer um bom motorista. E em cada profissão existe isso. Você sabe o que é um bom médico, o que é um bom advogado, você sabe. Você precisa ser bom naquilo que você é, mas não para ganhar dinheiro simplesmente. O ganhar dinheiro é uma consequência,
O operário é digno do seu salário, pronto. Mas o seu objetivo lá, o objetivo do Senhor em você estar lá, é você ganhar almas, e você não pode perder isto de vista. Você não está lá para ganhar status, para ser reconhecido, para se classificar e reclassificar e fazer carreira, não. Até mesmo se você faz carreira, se você caminha, se você vai fundo e vai conquistando o campo, é porque você é bom, é porque você dá sangue, é porque você dá tudo. E até mesmo o Senhor, Ele te dá os meios de você se promover, porque você está ganhando almas para Ele lá no seu serviço. Não existe profissão onde você não possa ganhar almas, e o Senhor precisa que você ganhe almas. E você pode, onde quer que você esteja, a partir da sua casa, até a profissão que pareça mais difícil para ganhar almas, em qualquer lugar que você esteja, você precisa aliar as duas coisas: trabalho e oração, oração e trabalho. Você precisa orar muito para que essas almas sejam reconquistadas. Trabalhar e trabalhar muito, repito, não é pouco, mas você precisa orar e orar muito, e repito, não é pouco. Sabe por quê? Hoje se usa muito própolis, e aliás é um antibiótico natural maravilhoso. Sabe o que é o própolis? Talvez você saiba melhor do que eu. Vou falar assim bem leigamente. Às vezes no favo de mel das abelhas entra insetos, entram bichinhos, porque claro, é mel, né? É gostoso, é atraente, e entra, e claro, na hora que entrou, vai morrer no mel. Não consegue, o inseto ficou preso no próprio mel e não tem como sair. E você sabe que depois se decompõe, e na decomposição ele está passando vírus, bactérias, infecção. E o favo, e o mel, e as próprias abelhas. É impressionante, Deus mesmo já as dotou disso. Se um bicho qualquer, um inseto qualquer entra ali, as abelhas vêm e ficam trabalhando ali. Elas produzem um elemento que é o própolis, e fazem uma verdadeira defesa, como se fosse uma fortaleza comparável a pedras enormes, na proporção entre um favo de mel e uma fortaleza. É uma verdadeira fortaleza em torno daquele bicho que entrou lá e que logo vai começar a se decompor e portanto transmitir bactérias, vírus, infecção. Envolve aquele corpo estranho, de maneira que ficou preso ali dentro, preso. Desculpe, mesmo que apodreça lá dentro, não vai passar infecção nenhuma, estrago nenhum para o restante do favo, para o restante do mel e para o restante das abelhas. Gente, é isso que o demônio faz com a gente. Toda vez que a gente dá qualquer moleza e entra ou permite que entre em nós qualquer tipo de pecado, especialmente se esse pecado se torna repetitivo, especialmente se trata de um vício que vai amarrando. Veja, não é apenas uma infração que a gente comete, porque muitas vezes a gente toma o pecado como infração, como no jogo, no futebol, a gente comete infrações, e as infrações são punidas pelo juiz e tal, tem que parar, tem que bater a falta, porque você cometeu uma falta, é uma infração. Não é apenas infração, não é infração de trânsito, não, é muito mais. E qualquer bobeira que a gente dá, especialmente se essa bobeira é repetitiva, e a gente entra
até mesmo num vício, por mais banal que seja, até de dizer mentirinha. A gente entra na bobeira de ressentimento, de mágoa. Entra em bobeiras de vaidade, de orgulho. O demônio imediatamente prendeu você no favo dele. Ele já vem e faz uma trincheira, faz já uma fortaleza em seu derredor com os elementos dele. Assim como a abelha segrega algo dela, ele segrega algo dele que prende você ali dentro para você não sair para você não sair de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas isso não é somente sobre você. Veja, se você tem um pai que bebe, ou um pai irresponsável, ou pior ainda, um pai sem juízo, que adultera, não é só o seu pai, não. Até mesmo a dificuldade dele deixar uma vida errada, a dificuldade dele deixar um vício, não é só porque ele é mau, não. Talvez ele nem seja mau, mas ele ficou preso naquela fortaleza. Está me entendendo? Ficou preso, deu chance. O inimigo vem e vai construindo realmente uma fortaleza inexpugnável em redor. Se seu irmão, se sua irmã entrou nas drogas, ou num namoro errado, ou num casamento errado, ou numa vida leviana, se vocês namorados entraram por uma maneira de namorar avançada, e vivendo sexo, não são simples infrações, não. Além do erro, além do pecado, não tenha dúvida, o inimigo vem e faz uma trincheira em redor, uma verdadeira fortaleza para você não poder sair daí. Está me entendendo? E eu não estou enfeitando. Tanto assim que tem uma passagem importante na Bíblia que eu queria pegar com você. Ela está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Para você ver, porque é que nós precisamos usar armas espirituais para sermos libertados. E para libertar pessoas que estão presas, que foram roubadas pelo ladrão, que estão sendo levadas à morte pelo ladrão, estão sendo levadas à perdição pelo ladrão. Por que é que nós temos que usar armas poderosas, armas espirituais? Veja o que diz, versículo 3: embora sendo plenamente homens, nós não combatemos de maneira meramente humana, porque na verdade, gente, é um combate. Embora sendo plenamente homens, nós não combatemos de maneira meramente humana. Não, as armas do nosso combate, e aqui fala em combate, não tem origem humana, mas o seu poder vem de Deus para a destruição das fortalezas. O que São Paulo está dizendo aqui? O que é isso? Destruição das fortalezas. São essas fortalezas que o inimigo faz em redor de pessoas, para elas ficarem presas lá dentro e não poderem sair, e não poderem ser libertas, e não poderem ser resgatadas. Aí você começa a entender, às vezes a pessoa quer sair do vício, quer sair daquela vida errada e não consegue. É preciso que se usem armas espirituais poderosas para poder resgatá-las, para poder quebrar essas fortalezas, para poder derrubar essas paredes, esses paredões, gente. Mas continua, nós destruímos, graças a Deus, não por nós,
Mas por essas armas poderosas de Deus, nós destruímos os raciocínios pretensiosos e todo o poder altivo, claro, do inimigo, que se ergue contra o conhecimento de Deus. Nós os cativamos, nós cativemos todo o pensamento para o levar a obedecer a Cristo. Nós cativamos todo o pensamento para o levar a obedecer a Cristo. Sabe por que o Senhor tem derramado sobre nós o Espírito Santo? E tem nos batizado no Espírito Santo, gente, para nós, na oração e no trabalho, termos armas poderosas assim, para salvar os nossos irmãos, talvez tão próximos, é um parente amado, querido, mas também os outros, esses jovens que estão perdidos por aí, esses homens e mulheres perdidos por aí, gente, eles estão atrás de fortalezas, presos pelo inimigo, e só com armas poderosíssimas é que nós podemos libertá-los e arrancá-los, retirá-los dessas fortalezas, só com essas armas. Sabe por que Deus nos deu os dons espirituais, os dons do Espírito Santo? Esses dons do Espírito Santo são armas de guerra, armas de combate, para nós derrubarmos, como havia guerras antigamente, em que era preciso derrubar aquelas muralhas das cidades, porque as cidades eram cercadas de muralhas. Gente, para salvar os nossos irmãos, nós temos que derrubar muralhas, e nós não somos capazes, só as armas de Deus, as armas dos dons do Espírito Santo. Padre Roberto estava falando, e ele gosta de falar sobre isso. Gente, a missa, o sacrifício de Jesus renovado, é poderosíssimo meio que Deus coloca nas nossas mãos, para derrubarmos esses paredões, essas muralhas. Mas a nossa oração, veja, principalmente a oração em línguas, porque na oração em línguas não somos nós meramente orando. Claro, temos que também orar por nós, mas Deus nos dá nas mãos uma arma poderosíssima para derrubar fortificações, para derrubar muralhas, que é a oração em línguas, onde é o próprio Espírito Santo que conhece a situação da pessoa que foi aprisionada e conhece a vontade de Deus. O próprio Espírito Santo detona quando você está orando em línguas por alguém. O Espírito Santo está detonando para derrubar aquelas fortalezas, para derrubar aqueles paredões. Nós não podemos negar-nos a deixar-nos usar por Deus nessas armas, gente, poderosíssimas, mas que Ele colocou nas nossas mãos, e você não pode deixar de usar as outras armas, inclusive elas. Você precisa fazer de tudo para que as pessoas que estão se perdendo recebam a graça do batismo no Espírito Santo, porque, gente, aí é a própria vitória de Deus, porque Deus vem e injeta o Espírito Santo dentro da pessoa. Impressionante. Hoje Deus está fazendo assim. Deus não espera a pessoa querer, a pessoa sair, a pessoa se converter, para depois enchê-la com o Espírito Santo. As pessoas estão tão presas, tão amarradas, que Deus está injetando o Espírito Santo nessas pessoas, para que depois a coisa venha a explodir dentro delas, detonar dentro delas, e daí sim vem como consequência a conversão. Daí a pessoa se converte, porque Deus mesmo injetou o Espírito Santo dentro dela. É isso que Deus quer. E é a graça que Deus está nos dando, de levarmos a graça do batismo no Espírito Santo também para esses, desculpe a expressão, perdidos, porque há muita gente perdida. Se não está perdido por grandes erros, estão perdidos no espaço, estão perdidos na orientação, não sabem o que fazer, não sabem aonde recorrer. Por isso Deus nos dá essa arma poderosíssima, injetar, permitir que Jesus injete, que do coração de Jesus vá diretamente o Espírito Santo injetado no coração dessa pessoa, para que o Espírito Santo mesmo dentro dela, ele detone tudo, quebre as muralhas na mente, no coração, no corpo, e daí a pessoa chega à conversão. Está me entendendo? Daí sim ela volta para a igreja, daí sim ela vai buscar a confissão, daí sim ela vai buscar a oração, daí tudo se refaz, tudo se faz novo, e Deus nos dá esta possibilidade. Deixa eu dizer, Deus precisa de você lutando ao lado dele,
com as armas dele, para você conquistar muitos, e esses muitos, gente, são 100 milhões, pelo menos, de batizados, que precisam ser atendidos assim, e entre esses 100 milhões, há certamente pessoas muito próximas a você. Se não for de dentro da sua casa, está na casa dos seus irmãos casados, na casa dos seus tios, na casa dos seus primos, que precisam ser resgatados. São pessoas que você ama muito, que não são da sua família, mas que você ama muito, por proximidade, por profissão, por laços espirituais, mas que precisam ser salvas. Do alto da cruz, Jesus está gritando: dai-me almas. E o que nós respondemos é isso: eis-me aqui, Senhor, manda-me, que eu vá, que eu seja até mesmo uma arma sua, que eu seja, Senhor, como que uma bomba sua. Sim, Senhor, assim como os kamikazes faziam, que eu seja uma bomba sua, Senhor, que vá para explodir essas barreiras, esses paredões, para salvar esses meus irmãos. Que eu seja, Senhor, uma arma sua a ser projetada dentro do coração desses meus irmãos, levando-lhes o batismo no Espírito Santo, para que, detonando o Espírito Santo dentro deles, tudo aconteça, tudo se renove, e ele se torne nova criatura, e o novo nascimento venha a acontecer. Em verdade eu vos digo, que não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Vem Espírito Santo, vai pedindo sobre você agora, e sobre tudo isso que nós falamos, gente, é uma guerra que precisa do Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, precisa nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Esses nossos irmãos precisam ver, precisam nascer. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Levanta os braços e pede: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E eles precisam nascer do Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Solta a sua voz.
Maria la baranda, Oriana, Andara Maria la baranda, Maria, Andara Maria la baranda, Kendara Maria la baranda, Ana Maria la baranda, la Maria la baranda, Candara Maria la baranda, Maria, Condara Maria la baranda, la baranda, Maria la baranda, Nama, Oriana, Maria, Oriana, Condara Maria, Oriana. Só para que você tome consciência, não pare não. Enquanto nós estamos orando assim, porque nós estamos orando assim, o Espírito Santo tem a oportunidade de detonar fortificações, de derrubar muralhas e salvar pessoas muito próximas a você, pessoas que não eram atingidas, que não conseguiam sair da própria situação. Mas quando você ora assim, quando nos reunimos e somos muitos a orar assim, somos igreja unida. E orando assim, o próprio Espírito Santo pode detonar e derrubar fortificações, derrubar muralhas. O próprio Espírito Santo pode detonar o interior dos nossos irmãos e quebrar as muralhas que se armaram no coração. Ele pode derrubar as muralhas que se criaram na mente. E a pessoa parece que criou uma mente obtusa, que não entendia, que não aceitava. O Espírito Santo pode detonar as muralhas que se criaram na vontade, na liberdade da pessoa. E a pessoa parecia que não tinha mais vontade, ela não conseguia. Mas que beleza, meu Deus! É por isso que nós nos comprometemos, Senhor, a orar na linguagem dos anjos, a orar no Espírito, a deixar que o Espírito Santo ore em nós, Senhor, para detonar, para derrubar fortificações. Soltemos a nossa voz. Cariana Maria Lavara, Cariana Maria La, Andaria Andarana Maria Lavaria, Kendaramanania La, Orianario Lobarandarama, Endaramaria Naria Lavaria, Kendaramanania La Maria, Erianaria La Marandaramanaria La, Oriamaria La Maria, Esivara Maria La, Maria la barandara manadia, Oriana andara manadia, queria Maria la barandari, Oriana la Maria, Gloria Maria andara manadia, queria Maria nadia la barandara, queria Maria, esse barandaria Maria, Gloria Maria. Não são somente sobre pessoas que você conhece, que você ama, próximas a você, mas são sobre muitas pessoas. São esses 100 milhões de brasileiros, são pessoas e mais pessoas coitadas,
perdidas literalmente, presas, amarradas, presas na mente, presas no coração, presas no corpo, presas na vontade, por muralhas humanamente intransponíveis. Mas quando nós oramos, especialmente quando oramos em igreja, portanto em grupo, em comunidade, quando deixamos que na comunidade, no grupo, o Espírito Santo se manifeste, Ele orando, Ele cantando, Ele detona, derrubando fortificações de pessoas que nós nem imaginamos. E não só aqui no mundo, o Senhor tem filhos, o Senhor tem filhas que precisam ser conquistados, são filhos dEle. Ele tem o direito de reconquistá-las. Jesus não quer perder nenhum. Jesus já derramou o seu sangue, o corpo de Jesus já ficou dilacerado, a face de Jesus já ficou dilacerada, assim para que ninguém se perca. E é por isso que nós também temos que dar ao Senhor o direito de Ele orar em nós assim, dessa forma. Reze, 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 reze pelo mundo, cante, cante pelo mundo, pela salvação do mundo, para que se derrubem muralhas, 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 que o Espírito Santo detone. Cantaramani alava, andaramani alabarandaramani, andaramani. Maria la maranda la maranda, Maria Maria la maranda la bandaria Maria si balanda, Maria Maria la Maria la Maria la maranda la Maria la Maria, Maria Maria la maranda la Maria la maranda la Maria, Maria Maria la maranda la Maria, Maria Maria la maranda. Maria la baranda la baranda, Maria la baranda. Levante bem os seus braços. Maria Maria la baranda, Maria Maria la Maria, Maria la baranda la baranda, Maria Maria, Maria la baranda la baranda, anda na banana, Maria la baranda. Por isso também que nós precisamos ser promotores. Pode ficar com seus braços levantados, você não parou não. Promotores dessa maneira de orar, que muita gente não entende, porque não entende, impede, proíbe, acha estranho. Não, nós estamos numa guerra, e na guerra não se entende uma porção de coisas. A gente não entende das armas. Os que lançaram a bomba atômica nem sabiam que estavam lançando, não sabiam das consequências. Nós estamos realmente explodindo bombas, mas bombas para salvar, para derrubar as muralhas, para quebrar as fortalezas, para derrubar essas fortificações e salvar irmãos, e salvar almas, e salvar almas, e salvar almas, e ganhar almas. Eu e você precisamos ser nos nossos lugares, nos nossos grupos, nas nossas pastorais. E deixa dizer, isso não é só para a renovação carismática, não, é para todos, é para todos, é para todos, é para a igreja, é para a igreja, é para os religiosos, para as religiosas, para nós padres, é para os leigos de qualquer ordem, de qualquer movimento, de qualquer pastoral, de qualquer linha. É para todos, é para todos, é para todos, porque hoje precisamos de armas espirituais poderosíssimas, sempre precisamos. Então precisamos promover que as pessoas orem assim, que as pessoas cantem assim. Quando nós católicos orarmos assim, quando nós cristãos orarmos assim, deixarmos o Espírito Santo nos usar e Ele orar em nós, nós veremos o que é o poder de Deus derrubando fortificações, irmãos e irmãos nossos saindo do sepulcro, literalmente saindo do sepulcro, seus filhos saindo do sepulcro, seu casamento saindo da sepultura, seu marido, sua esposa saindo da sepultura, gente e mais gente que nós amamos saindo da sepultura, e homens e mulheres por esse Brasil afora, por esse mundo afora, ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando. Canta, 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 para que haja ressurreição. Candaria Maria Lavara, Lavara, Candarama, Candarama, Candaramaria Lavara, Lavara, oh, Lavara, oh,
É